Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Foi por indicação de uma amiga que encontrei aquela casa para alugar, ali mesmo no bairro onde a gente já morava. E olha, era uma casa perfeita para mim, minha filha e a minha mãe. Tinha 2 quartos, a mãe não se incomodava de dividir o quarto com a minha filha, além de sala, cozinha, banheiro, uma área de serviço, tinha também uma churrasqueira, além de uma edícula nos fundos do quintal. Essa edícula, inclusive, dava até para uma pessoa morar, porque tinha 3 peças, quarto, cozinha e banheiro. Só que, naturalmente, desde que nos mudamos, ela ficou vazia. Na verdade, usávamos para guardar coisas que a gente... Enfim, brinquedos da minha filha, como depósito, né? E desde o começo eu tinha feito amizade com a nossa vizinha da direita. Olha, a Patrícia era uma pessoa tão bacana, casada, 2 filhos, o marido dela também era gente boa, inclusive deu uma mãozinha pra gente em algumas coisas ali da casa. Instalação do chuveiro, por exemplo. Foi muito bom saber que tínhamos vizinhos bacanas, com quem podíamos contar. Lembro que um dia, a gente conversando, eu e a Patrícia, ela me perguntou: Luana, você tá usando aquele puxadinho ali atrás? E, pela antiga moradora, eu soube que tem até banheiro ali, né? Tem sim. A gente usa como depósito, né? Pra guardar. Mas por quê? Você não pensa em alugar? Alugar? Olha, sei lá. Não sei nem se eu posso, né? Eu já alugo a casa, né? Não sei se a imobiliária permite. Bom, mas a imobiliária nem precisa ficar sabendo, né? Sabe o que é? Tô falando isso porque tem um colega meu lá do serviço que tá procurando um lugar para ele. Ele é sozinho. Acho que esse puxado aí para ele seria perfeito. Olha, ela falou um monte desse rapaz que trabalhava com ela. Diz que era um cara bacana, discreto, não ia atrapalhar a gente em nada, até porque passava praticamente o tempo todo fora, né? Já que além de trabalhar, também fazia faculdade à noite. E olha, pensando bem, por que não? Não seria uma ideia ruim sublocar aquela edícula ali, né? Até para entrar um dinheirinho. Até nos ajudaria a pagar o aluguel. Fiquei de conversar com a minha mãe para ver o que ela achava e depois lhe daria uma resposta. No fim, mesmo meio preocupada, assim, por dividir o terreno com uma pessoa estranha, até a minha mãe acabou concordando, mas só porque era amigo da nossa vizinha. Conversei com a Patrícia, ela falou com um amigo dela e no sábado seguinte ele apareceu em casa, né? Pra gente conversar e pra ele dar uma olhada ali pra ver se o lugar também agradava, né? Olha, quando a Patrícia nos apresentou, não vou negar que tive uma impressão muito boa do rapaz. Sabe, dava pra ver que era uma pessoa super educada, um cara bacana. Pra resumir, ele se interessou pela edícula e eu, embora, repito, nem soubesse se podia fazer isso, até porque podia dar rolo, né, com a imobiliária, acabei sublocando a edícula para ele. Não tinha contrato nem nada. Tudo foi resolvido assim de boca. Até porque a Patrícia se responsabilizou pelo amigo dela. Chegou a dizer assim, em tom de brincadeira, que se o Mauro não pagasse o aluguel, ela pagaria. E de fato, ele era mesmo um cara muito discreto, passava a maior parte do tempo fora, inclusive final de semana. E mesmo quando estava em casa, ficava na dele. Era como se não houvesse ninguém ali naquela edícula. No entanto, sempre que a gente se via, a gente conversava um pouco. E não vou mentir, eu gostava de conversar com ele. E a verdade é que a cada dia, a cada olhar, eu senti que meu interesse estava crescendo. Já fazia 2 anos que eu estava separada. Desde então,
nunca mais tinha namorado ou ficado com outro cara. Achava um ou outro interessante. Recebia cantadas, admito, convites, mas nunca me sentia assim realmente atraída por alguém. Só que isso acabou acontecendo pelo Mauro. Um dia eu até comentei com a Patrícia, assim como quem não quer nada. Esse é um amigo, Patrícia. Vocês se conhecem há muito tempo? Ela olhou assim pra mim, o Mauro? Ah, sei lá, deve fazer uns 2 anos, mais ou menos, mas... Por quê? E ele é sempre assim, tão quieto? Aliás, ele não tem nem namorada, eu acho, né? É que eu nunca vi ele trazendo mulher nenhuma aqui pra casa. Ah, isso eu já não sei, Luana. Mas eu falei pra você, não falei? Ele é bem discreto. Claro que não entrei no assunto, né? De que ele estava assim, digamos, causando alguns pensamentos em mim. Até porque, por serem amigos e trabalharem juntos, ela podia muito bem ir lá e comentar alguma coisa com ele, né? No fim, ela ainda me fez aquele pedido. Luana, se você vir ele trazendo mulher aqui em casa, você me avisa, tá? Só pra eu tirar uma onda com a cara dele. Ninguém lá do serviço viu ele saindo com ninguém. Sabe, eu escutei aquele comentário e inventei de falar uma coisa da qual depois até me arrependi. Até porque não tinha nada a ver. Sério? Mas será que ele, de repente, não é o que ele gosta, né? Quem, o Mauro? Não, acho que não. Pra mim ele deve ser do tipo come quieto, viu? Se você quer saber. Ela falou aquilo e deu uma risada. E eu acabei rindo também. De todo modo, o fato de saber que ele não estava envolvido com ninguém só mexeu ainda mais com a minha imaginação. Até que um domingo, da janela da cozinha, eu o vi saindo da edícula. Devia ser umas 3 horas da tarde. Usei o pretexto de colocar o lixo lá fora só para poder trocar uma palavra com ele. Ele estava abrindo o portão para tirar o carro quando a gente topou um pelo outro. E aí, Mauro, já vai sair? Você não para em casa mesmo, né? Ele sorriu, não fez nenhum comentário, mas eu insisti. Tá indo ver a namorada? Quem, eu? Não. Vou dar umas voltas por aí, só isso. Aliás, nem namorada eu tenho. Ele falou aquilo e ficou olhando para mim. E eu, naturalmente, olhando para ele, né? Olha, não sei de onde que acabei tirando coragem para falar aquilo. Só sei que saiu assim, num impulso. De repente, vi que já tinha falado. Você não está indo encontrar ninguém mesmo? Bom, se você quiser, se eu não for te incomodar, claro, posso fazer companhia a você, hein? Assim a gente, sei lá, conversa, fica se conhecendo melhor. Isso se você estiver precisando, né, de companhia. Eu vi que ele ficou meio encabulado. Sabe quando a pessoa fica sem saber como responder? Acho que ele não estava esperando eu me oferecer daquele jeito, porque, convenhamos, né? E o pior é que não tem outro jeito de falar. Porque eu agi, sei lá por quê, como uma oferecida mesmo, né? Como ele não disse nada, ficou me olhando com aquela cara de bobo, eu acabei me tocando, né? E aí falei, tô brincando, Mauro. Tô cheio de coisa pra fazer aqui em casa. Pode ir, deixa que eu feche o portão. Sabe, falei aquilo, mas ainda fiquei ali na esperança de que ele dissesse alguma coisa, né? Perguntasse se eu realmente queria, que poderia ir com ele numa boa, mas não foi isso que aconteceu. Ele só sorriu, sem jeito, e entrou no carro. Aliás, tive a impressão até de que ele ficou meio aliviado por eu ter dito que estava, na verdade, só brincando. Foi a sensação que me deu, né? De todo modo,
ficou por isso mesmo. Quer dizer, fiquei ali me condenando em pensamento, né? E me perguntando se ele tinha ido mesmo só dar umas voltas ou se de repente tinha ido encontrar alguém. Como se eu tivesse alguma coisa com isso. O fato é que ele só voltou naquele dia depois de escurecer. Ouvi o barulho do carro e depois reinou o silêncio. Eu inclusive fui até a cozinha espiar pela janela, mas ele entrou na edícula, fechou a porta e eu nem cheguei a vê-lo. E com o tempo, comecei a sentir que aquela atração foi ficando mais séria. Até que um domingo, o pai da minha filha passou para pegar a menina para passar o dia com ele. Minha mãe aproveitou para sair com umas amigas. Até me chamou para ir junto, mas eu não quis. Até porque estava com outros planos na cabeça. Preparei o almoço, me arrumei, depois fui bater lá na porta da edícula. O Mauro abriu e quando me viu ali diante dele, fez aquela cara de surpresa. Eu então fiz o convite. Tudo bom, Mauro? Então, vim ver se você já almoçou. É que eu tô sozinho em casa hoje. E é tão ruim a gente comer sozinho, né? Aí vim ver se você não queria almoçar comigo. Falei até dos pratos que eu tinha preparado. Até propaganda da comida eu fiz para ele. Para minha surpresa, quer dizer, nem tanto assim, né? Mas digamos que, para minha tristeza, ele franziu a testa, pensou um pouco e depois deu aquela desculpa. Puxa vida, Luana, valeu pelo convite, tá? Mas é que eu não tenho o costume de almoçar final de semana, sabe? Inclusive, tomei café agora há pouco. Pensa no balde de água gelada que ele jogou na minha cabeça. O pior de tudo é que eu ainda insisti. Ah, que é isso? Vamos sim. Mesmo que seja só para provar minha comida. É que eu não tô com fome mesmo, sabe? Mas obrigado, viu? Olha, eu me senti péssima. Até porque, convenhamos, tava mais do que na cara, né? Que o cara realmente não tava assim. Fiquei com cara de tacho, olhando para ele sem saber como reagir. Não esperava, sinceramente, que ele fosse recusar o meu convite. Voltei para casa com o rabinho entre as pernas. Apesar de tudo, depois que almocei, ainda preparei um pratinho e fui levar para ele. Ainda falei, só para ver o que você perdeu. E ainda tinha sobremesa. Falei para ele e jurei para mim mesma que seria a última vez. Esperei que ele fizesse algum comentário, mas ele só agradeceu, pegou o pratinho e ficou nisso. Me senti ainda mais frustrada, porque, puxa vida, eu estava dando a maior mostra do mundo de que estava interessada nele. O pior de tudo foi que, em vez daquele sentimento de rejeição ter aplacado a atração que eu sentia por ele, parece que fez o efeito contrário. Me senti ainda mais atraída. Comecei a pensar nesse rapaz de um jeito. E por conta disso, botei na cabeça que não ia desistir. Custasse o que custasse, a gente ainda ia ficar junto. Sempre que eu via, dava um jeito de me aproximar, conversar com ele. Às vezes até fazer alguma coisa para provocá-lo. Só que não sei. Nada do que eu fazia surtia efeito. Nada. Ele parecia, não sei, não ter nenhum tipo de interesse em mim. E olha, eu tinha consciência de que não era uma mulher feia de jogar fora. Pelo contrário. Só que ele realmente não estava afim. Por conta disso, aquele pensamento acabou se fortalecendo na minha cabeça. Foi inevitável me perguntar de novo, apesar daquela conversa que eu tinha tido com a minha amiga,
Pensei de novo naquela possibilidade. Não pode. O cara não gosta de mulher. Eu já tinha comentado isso com a minha vizinha, mas ela falou que não tinha nada a ver. Bom, ela o conhecia melhor do que eu, né? Trabalhavam juntos há mais de 2 anos, só que, vai saber. Olha, era no mínimo esquisito ele não responder às indiretas que eu dava. Um dia, por exemplo, fui falar com ele usando um shortinho bem curto. Tudo para provocá-lo. Mexer com o seu instinto. Parece que ele não deu a mínima. E convenhamos, né? Todo homem olha para uma mulher com as pernas de fora, mesmo que não goste dela, assim, de modo especial. Mas não foi o caso dele. Tive a sensação de que ele até desviou o olhar, o que, de certo modo, reforçou aquele meu pensamento de que realmente a praia dele não era aquela. Me senti mais frustrada ainda, porque naquelas alturas, repito, ele já estava dominando o meu pensamento. Estava até tirando o meu sono. Lembro que um domingo, eu estava sozinho em casa e, num impulso, o vi ali no quintal e fui lá conversar com ele. E nesse dia, eu já estava decidida, né? Acabei abrindo o jogo. Fiz tudo assim num impulso. Primeiro perguntei: Mauro, responda com sinceridade. Você não tem ninguém mesmo? Você está sozinho? Ué, por que pergunta? Será que você não percebeu ainda? Bom, eu não sei mais o que fazer para chamar a tua atenção, né, Mauro? Você nem olha para mim? Ele fez aquela cara de espanto, mas não respondeu. Ficou só olhando para mim em silêncio. Eu insisti. Olha, se você tiver alguém, Mauro, me fala. Que assim eu perco a esperança, né? Desisto. Sabe o que foi que ele me respondeu? Olha, Luana, é que não é bem isso, sabe? É que eu não quero me enroscar com ninguém no momento. Tô bem sozinho. Quero continuar assim. E também não quero confundir nada, né? Eu pago aluguel pra você. Fica meio esquisito a gente ter alguma coisa. Você não acha? Ué, por que você tá falando isso? Tem nada a ver. Essa casa nem é minha. Eu também pago aluguel. Não, eu sei, mas é que... Vamos deixar as coisas assim. É melhor pra todo mundo, tá bom? Olha, eu saí dali me perguntando em pensamento: Jesus Cristo, será que eu sou tão desinteressante assim? O pior foi que depois que levei aquela invertida, me dei conta de que não era só fixação. Eu estava gostando dele mesmo. Aquela rejeição me fez perceber que eu estava apaixonada. Não tem outra palavra. E só eu sei o quanto sofri. Fui tentando me conformar, só que tempos depois aconteceu uma coisa que foi assim como eu sinceramente não esperava. Um sábado deu uma confusão grande ali na casa dos nossos vizinhos. O marido da Patrícia estava descontrolado, fora de si. Dali de casa, a gente escutou os gritos, o barulho, como se, sei lá, alguém estivesse jogando coisa no chão. Deu até medo. O pior de tudo foi que no meio da briga, eu acabei escutando o nome do Mauro. Achei aquilo tão esquisito, O que o Mauro tem a ver? O marido da Patrícia dizendo que ia matá-lo. Só que mesmo assim, eu jamais poderia imaginar o que estava realmente acontecendo dentro daquela casa. Aliás, foi a minha mãe que acabou descobrindo tudo. E quando ela me contou, juro, eu quase caí dura. Pro meu espanto, pra minha descrença,
De repente a minha mãe jogou a bomba. Você não vai acreditar. Acreditar no quê, mãe? O Mauro é amante da Patrícia, Luana. O marido dela pegou os dois juntos. Você acredita? Como que eu ia suspeitar de uma coisa dessas? Me responda, como? Mas agora estava explicado por que ele me rejeitava tanto. Devia ser apaixonado pela Patrícia. E como ela morava ali do lado, devia ter medo de ter alguma coisa comigo e ela descobrir. Ou então, não queria mesmo, né? Por ser apaixonado por ela. Por isso, ela me pediu para alugar a edícula para ele. Não foi um favor de amiga que ela prestou. Foi porque queria o amante ali pertinho dela. Até, de repente, para poder controlar o cara. Mas quer saber? A decepção foi maior ainda. Embora mesmo eu sabendo disso, não consegui sentir raiva dele. Muito menos esquecê-lo. Nem deixar de sentir o que eu sentia. Naturalmente que por conta daquele escândalo, ele acabou se mudando ali da edícula, né? De que jeito que ia continuar ali, não tinha como, né? Já que o marido da Patrícia tinha jurado o couro dele. Até ameaça de morte ele fez. Se mudou, não sei para onde. E a Patrícia também saiu de casa. Eu não tenho certeza, mas algo me disse que de repente os dois foram morar juntos. Meu Deus, eu nunca desconfiei de nada. Quer saber? Eu cheguei a desconfiar dele e do marido da Patrícia. Naquela época, naquela fase ali, que eu estava desconfiado de que a praia dele era outra, cheguei a pensar, passou pela minha cabeça. Será que esse cara não tem alguma coisa com o... Mas não era com ele. Era o contrário. Nunca desconfiei de nada porque nenhum dos dois deu na vista, nunca. Olha, se soubesse, não teria insistido tanto e muito menos teria me apaixonado. Agora, além do desprezo dele, ainda tem a saudade que me atormenta, né? Sabe, eu não sei por que eu me sinto assim. Nunca aconteceu absolutamente nada entre nós dois. Nada. Se a gente tivesse, pelo menos, passado uma noite juntos, ou trocado um beijo, só isso. Talvez justificasse eu estar sofrendo desse jeito, mas nem isso houve. Nada. Repito, nem mesmo um simples beijo, nem um gesto, um corpo encostando no outro, nada. Por que eu peguei essa paixão, essa fixação por esse homem, meu Deus? Por quê?